De volta com você que se liga aqui no Mestres da História para a gente continuar o nosso aprendizado. Vamos dar prosseguimento ao nosso assunto ainda falando sobre a pré-história. Na aula anterior, você sabe, a gente conferiu as principais características do Paleolítico, do Neolítico, da Idade dos Metais. Hoje a gente vai apresentar as características também da pré-história, mas dando uma ênfase toda especial para as expressões artísticas desenvolvidas pelos grupos humanos durante esse período histórico. Bom, pessoal, vamos revisar rapidamente um pouquinho do que a gente falou na aula anterior. A pré-história é o período que antecede a invenção da escrita. Portanto, do surgimento dos hominídeos. Lembra dos hominídeos? Os ancestrais dos seres humanos? Do surgimento dos hominídeos até o advento da invenção da escrita, esse longo período histórico que tem cerca de 95% da história da humanidade. Olha o quanto é vasto o período pré-histórico em que se desenvolveram as chamadas sociedades ágrafas, ou seja, culturas pré-literárias, povos que não dominavam a produção da escrita. Mas também a gente viu que num sentido mais amplo, mais complexo, pré-história é a fase em que ocorre o início da evolução cultural dos seres humanos e que principalmente ocorre toda a evolução biológica dos seres humanos. Você viu, você já estudou na biologia, por exemplo, o chamado evolucionismo, o darwinismo. Você já estudou isso, com certeza. Você é um aluno aplicado, dedicado, disciplinado. Você está ligado na parada. Então, toda a evolução biológica dos seres humanos ocorre durante a pré-história. E a gente viu também na aula anterior que existem uma série de ciências complementares no estudo dos historiadores sobre a pré-história. Afinal, a pré-história está muito afastada de nós. É praticamente impossível ter um estudo preciso da pré-história. É por isso que entra em ação o trabalho de arqueólogos, de paleontólogos, biólogos, químicos e outros cientistas que complementam o estudo dos historiadores para tentar decifrar este que é um dos períodos mais esplendorosos, mais espetaculares da história humana. Sem dúvida alguma, a pré-história é fantástica, é espetacular, esplendorosa, um período fascinante. Eu sou até suspeito para falar, que adoro lecionar a pré-história, adoro falar sobre as características desse fascinante período histórico. Então, olha só, a pré-história apresenta divisões, como a gente viu em aulas anteriores. De acordo com o desenvolvimento técnico, a gente tem. Então, de acordo com as características, o modo de vida desses grupos humanos, a gente tem os períodos da pré-história. Vamos recapitular? Idade da Pedra Lascada, o famoso período paleolítico do surgimento do homem na face da Terra até aproximadamente 12 mil anos antes de Cristo, quando o homem possuía uma atividade coletora. Ele vivia da caça, da pesca, da coleta de frutos e raízes, era extremamente nômade, praticava o nomadismo, ou seja, vivia constantemente se deslocando em busca de fontes mais estáveis para sua sobrevivência. É a fase que ocorreu o domínio do fogo, é a fase que o homem começou a desenvolver as pinturas rupestres. Em seguida, vem o período chamado de Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. Vai de aproximadamente 12 mil anos antes de Cristo, quando teria ocorrido a Revolução Neolítica, com o surgimento da agricultura e também com a domesticação dos animais, que contribuiu para o maior sedentarismo desses grupos humanos, que promoveu também uma revolução urbana por volta de 8 milênios antes de Cristo, com o crescimento populacional, o desenvolvimento do tear, o desenvolvimento da olaria, até chegar na famosa Idade dos Metais,
Com o desenvolvimento das atividades ligadas à metalurgia, meus amigos, do cobre, do bronze, do estanho, do ferro, até finalmente 4.000 anos antes de Cristo, quando surgiu a escrita cuneiforme, inventada pelos sumérios, lá na região da Mesopotâmia, pessoal. Olha só, a primeira fase do período pré-histórico é chamado de Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. É a fase em que vai desenvolver-se um tipo de arte chamada de naturalismo, com as primeiras representações artísticas dos grupos humanos. A gente tem uma série de sítios arqueológicos que registram esses vestígios da passagem humana em épocas muito remotas. No Brasil temos inúmeros sítios arqueológicos, em vários estados brasileiros temos. Aliás, existem muitas pesquisas pré-históricas realizadas no Brasil. A gente pode citar, por exemplo, o trabalho brilhante desenvolvido pela arqueóloga Niede Guidon, lá no Piauí, no município de São Raimundo Nonato. Importantes pesquisas arqueológicas pré-históricas. Lá na Europa, por exemplo, a gente pode citar na França Chauvet e Lascaux, e na Espanha Altamira, que apresentam importantes sítios arqueológicos com pinturas rupestres. Expressões artísticas bastante simples. Inicialmente, no Paleolítico, o homem promoveu o desenvolvimento da técnica das mãos em negativo e, posteriormente, passou a fazer desenhos de animais nas cavernas. Esse é o chamado naturalismo, que é a arte do período paleolítico, com as famosas pinturas rupestres, retratando cenas de caçada, como essas que a gente vai ver agora. A gente já está vendo, essas são cenas retratadas, as famosas pinturas rupestres, que expressam um pouco do cotidiano dos grupos humanos. Perceba que eles procuravam retratar animais, porque as pinturas rupestres eram vistas como uma espécie de magia simpática. Vamos lá, olha só, os grupos humanos no período paleolítico eram bastante supersticiosos, então praticavam essa espécie de magia simpática. Por que magia simpática, professor? É uma espécie de simpatia, minha gente. Uma espécie de ritual de magia. Esses caçadores retratavam, então, cenas que faziam parte do cotidiano deles, caçando animais. Então, eles esperavam que essas cenas que eram retratadas nas cavernas pudessem se realizar e eles tivessem caçadas exitosas, caçadas muito bem sucedidas. Essa é a capacidade do artista de interpretar a natureza, com traços fortes, muito vigor, retratando animais temidos, como o mamute, o bisão, por exemplo, que eram as presas desses caçadores paleolíticos. E como é que eles faziam para produzir essas tintas, para fazerem a pintura rupestre? Eles usavam óxidos minerais, usavam ossos de animais, usavam também carvão vegetal, usavam sangue de animais para fazer a tinta e usavam também pelos de animais para fazer os pincéis. Veja só, o homem usava o que ele extraía da própria natureza para fazer as chamadas pinturas rupestres. Só que além das pinturas, os homens também produziam esculturas, pessoal, como essa que a gente vê agora, que está aí na sua tela. Confira, essa é a Vênus de Willendorf, uma pequena estatueta de aproximadamente 11 centímetros, uma escultura de pedra de 11 centímetros. Detalhe interessante, que os grupos paleolíticos geralmente retratavam figuras femininas nessas esculturas, como essa Vênus de Willendorf. Você pode perceber que ela apresenta seios bastante volumosos,
o ventre saliente, grandes nádegas. Aí você pode se perguntar, mas será que esse aqui era o padrão de beleza do homem pré-histórico, do paleolítico, professor? Não, esse não era definitivamente o padrão de beleza, até porque, evidentemente, não existiam muitas pessoas assim, como é que nós podemos dizer para sermos simpáticos? Plus size, né? Pessoas bem gordinhas, pessoas volumosas, assim, bem elegantes, né? Seios fartos, popozuda, né? Popô extra G. Não, na verdade, aqui tem toda uma simbologia, pessoal. O que retrata essa escultura? Retrata a fertilidade. Olha, esses seios fartos, quando é que a mulher fica com seios fartos? Ah, quando coloca silicone, professor. Não, eu não estou falando disso. Estou falando na pré-história aqui, ó. Seios fartos indicam o quê? Indicam a maternidade. Indicam a gravidez ou a maternidade. Então isso tem toda uma simbologia com a fertilidade, com a grande oferta de alimentos. Perceba que os grupos humanos no Paleolítico eram bastante ligados a essa questão cultural, essa questão de serem bastante supersticiosos. Perfeito? Aí no Neolítico já temos uma nova forma de expressão de arte, com o desenvolvimento da atividade mental. Você já percebeu que no Neolítico temos novas atividades econômicas fundamentais para a sobrevivência do homem, com a agricultura, com a criação de animais, com maiores ofertas de alimentos. Isso contribui para o desenvolvimento intelectual do homem também. E é aqui no Neolítico que ele vai ter uma atividade intelectual muito mais reflexiva. Vai usar um estilo mais simples, inclusive utilizando um estilo geométrico, pessoal. Começa a utilizar figuras geométricas para retratar o que ele via na natureza. É a primeira grande transformação na história da arte, com uma imitação da natureza. Agora ele apresenta formas apenas sugeridas. Se durante o Paleolítico ele procurava retratar o animal fielmente, agora não mais. Agora o homem tem capacidade abstrativa, tem uma capacidade reflexiva muito maior e ele apenas vai apresentar desenhos que sugerem aqueles animais, que sugerem aquelas cenas do cotidiano. São formas apenas sugeridas. Outro aspecto muito importante no nosso estudo sobre o período neolítico é perceber o desenvolvimento dessas duas importantes atividades econômicas, a agricultura e a domesticação dos animais, que contribuíram também para novas formas de organização desses grupos humanos, para uma divisão social do trabalho. Olha só uma diferença fundamental, hein? No Paleolítico era a divisão sexual do trabalho. No Neolítico, com o advento da agricultura, passamos a ter uma divisão social do trabalho, pessoal. Não se esquecendo também que a Revolução Neolítica contribuiu para a sedentarização maior dos grupos humanos, ocorrendo inclusive uma revolução urbana, o surgimento dos primeiros arraiais, vilas, no período neolítico por volta de 8.000 anos antes de Cristo. E com a agricultura, com a criação dos animais, com maior oferta de alimentos, tivemos também um crescimento populacional desse período. E aí surgem novos desafios artísticos no Neolítico. Novos desafios. Que desafios são esses, pessoal? Claro, o desenvolvimento intelectual do ser humano contribui para novas expressões de arte, retratando atividades que faziam parte do cotidiano desses grupos humanos, atividades coletivas, como a caça, por exemplo. Só que a grande diferença é que essas cenas do cotidiano passam a sugerir movimento em imagem fixa. Olha só para a sua tela, presta bem atenção nessa atividade aqui. Essa aqui é uma pintura rupestre do período neolítico. Note que a intenção do artista
é retratar o movimento dos braços, das pernas. Perceba aí os caçadores usando o arco, a flecha, sugerindo o movimento. Perceba que já é uma grande transformação. São figuras leves, figuras que apresentam uma maior agilidade e, detalhe, poucas cores. Esse desenvolvimento de uma nova expressão artística, de uma nova forma de retratar atividades cotidianas e coletivas, contribuiu fundamentalmente para que por volta do ano 4000 a.C. surgisse a escrita cuneiforme, pessoal. A primeira expressão artística. Perceba que a própria expressão da arte, a representação dos desenhos, sugerindo essas ideias representadas nos desenhos, vai contribuir para o surgimento da primeira expressão artística, aliás, o surgimento da escrita cuneiforme inventada pelos sumérios. A escrita cuneiforme era feita em tabletes de argila, em tabuinhas, né? Eles pegavam argila ainda úmida e faziam inscrição de símbolos que representavam ideias, que seriam o quê? As palavras. Essa é a escrita cuneiforme, que foi desenvolvida pelos sumérios e utilizada basicamente por todos os povos que ocuparam a região da Mesopotâmia. Os sumérios, os caldeus, os assírios, os hititas e uma série de outros povos. Perfeito? Além disso, temos aí, no finalzinho da pré-história, a chamada Idade dos Metais. A Idade dos Metais é a transição da pré-história para a história propriamente dita, para a Antiguidade. E lá nós tivemos a utilização de metais para se produzir esculturas, como essas que nós vemos aqui. Esculturas de guerreiros. Perceba então, o desenvolvimento da metalurgia, do cobre, do estanho, do bronze e finalmente do ferro, contribuiu para que os homens produzissem ferramentas de trabalho, mas principalmente produzissem armas, espada, lança, escudo. E isso fez com que surgisse a atividade da guerra, a guerra mais intensa entre os grupos humanos. Olha só a representação de guerreiros e de mulheres durante aí o finalzinho da pré-história, na chamada Idade dos Metais. Muito bem, pessoal, espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça, hein? Curta o nosso vídeo, espalhe pelas suas redes sociais, ajude a divulgar o conhecimento para a gente crescer, para o nosso canal Mestres da História crescer e a gente continuar a desenvolver esse nosso trabalho, contribuindo para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento histórico. Um grande abraço para você e te vejo no próximo vídeo. Clique like.